Você já teve aquela sensação, um comichão no cérebro, quando as palavras de alguém simplesmente não batem com suas ações? É o político que prega a austeridade usando um relógio de luxo. O guru do bem-estar que fuma escondido. O amigo que fala sobre lealdade, mas adora uma fofoca. Essa reação visceral, essa alergia à inconsistência, não é frescura. É o seu detector de hipocrisia interno. Um mecanismo de sobrevivência altamente sofisticado. Neste vídeo vamos mergulhar no cérebro para entender por que a hipocrisia nos afeta tanto e o que fazer quando esse alarme interno dispara. Primeiro vamos ao básico. O que é hipocrisia? É a discrepância entre o que uma pessoa prega e o que ela pratica. É a falha em aplicar a si mesmo os padrões que se exige dos outros. Nosso cérebro é, essencialmente, uma máquina de prever padrões. Ele odeia surpresas, especialmente as negativas. A consistência nos outros significa segurança. Significa que podemos confiar neles. A hipocrisia quebra esse padrão. Ela cria uma falha no sistema. Uma pessoa que diz A, mas faz B é imprevisível. E para o nosso cérebro primitivo, imprevisibilidade é igual a perigo. É aqui que entra a dissonância cognitiva. Esse é o termo chique para o desconforto mental que sentimos quando temos duas ideias conflitantes ao mesmo tempo. Ele diz que é honesto, mas ele mentiu. Quando vemos hipocrisia em outra pessoa, nosso cérebro espelha esse conflito. Sentimos uma dissonância de segunda mão, e isso é irritante. É como ouvir uma música desafinada. Você só quer que pare, mas há mais. A neurociência mostra que áreas específicas do cérebro entram em ação. A ínsula, associada a sentimentos de nojo e injustiça, acende como uma árvore de Natal. É a mesma área que reage a um cheiro ruim ou a comida estragada. Biologicamente, seu cérebro está tratando a hipocrisia como algo tóxico, algo que deve ser rejeitado para sua segurança. Outra área envolvida é a amígdala, o centro de detecção de ameaças sociais. A hipocrisia é uma violação da confiança, a cola que mantém os grupos sociais unidos. Um hipócrita é um free rider social, alguém que se beneficia das regras do grupo sem segui-las. Nosso cérebro evoluiu para identificar e punir esses indivíduos para proteger a tribo. Pense no exemplo clássico, o chefe que prega o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas envia e-mails às 2 da manhã. Suas palavras dizem, eu valorizo seu tempo. Suas ações gritam, meu tempo é mais valioso que o seu. Essa inconsistência sinaliza uma hierarquia injusta, e a ínsula dispara o alarme da injustiça. Ou o pai que diz ao filho, não minta, e 5 minutos depois atende o telefone e diz, diga que eu não estou. Para a criança, isso é mais do que confuso. É uma lição de que as regras são flexíveis e a confiança é condicional. O cérebro da criança registra. As palavras do adulto não são uma fonte confiável de informação. Curiosamente, somos mais sensíveis à hipocrisia moral do que à hipocrisia de preferência. Se alguém diz que odeia brócolis, mas come um, achamos estranho, mas não nos enfurece. Mas se alguém prega a honestidade e mente para conseguir uma promoção, aí sim, porque a moralidade é sobre as regras que nos mantém seguros como um grupo. A preferência é pessoal. Então, nosso cérebro é uma máquina de detectar hipócritas. Ótimo. Mas o que fazemos com essa informação? Viver em um estado de raiva e cinismo constantes não é exatamente um plano de vida. O alarme disparou. Você detectou uma inconsistência. E agora? Aqui está um algoritmo de 4 passos para calibrar seu detector de hipocrisia e usá-lo de forma construtiva. Passo 1. Pause e verifique. Antes de sacar a tocha e o forcado, respire. Foi um padrão consistente de hipocrisia ou um deslize isolado. Pessoas são complexas. Às vezes, elas simplesmente erram. Diferencie ser hipócrita de ter um momento de fraqueza. O primeiro é um traço de caráter. O segundo é a condição humana. Não confunda os dois. Passo 2. Analise o porquê. A hipocrisia raramente vem de pura maldade. Geralmente é um sintoma de algo mais profundo. Medo, pressão social, insegurança ou um conflito interno não resolvido. Tentar entender a causa não é desculpar o comportamento. É coletar dados. A pessoa está sendo hipócrita porque quer te enganar ou porque está com medo de não ser aceita. A resposta a essa pergunta muda completamente como você deve reagir. Passo 3. Escolha sua batalha. Nem toda hipocrisia merece uma guerra. Use o critério do impacto. O comportamento dessa pessoa te afeta diretamente? Prejudica alguém? Ou é só irritante? A hipocrisia de uma figura pública pode exigir uma crítica. A do seu parceiro sobre uma questão séria exige uma conversa. A do seu tio sobre o time de futebol que ele secretamente admira. Talvez você possa deixar passar. Se você decidir confrontar, faça isso com estratégia. Evite o ataque direto. Você é um hipócrita. Isso só ativa o mecanismo de defesa do outro. Em vez disso, use frases com eu e aponte a discrepância. Eu fico confuso quando você diz que valoriza X, mas depois vejo você fazendo Y. Você pode me ajudar a entender? Isso transforma uma acusação em um convite para o diálogo. Abre espaço para a pessoa se explicar, ou talvez até para que ela perceba a própria inconsistência pela primeira vez. E, finalmente, o passo mais difícil. Passo 4. Olhe no espelho. A reação mais forte à hipocrisia alheia muitas vezes vem de uma inconsistência que não admitimos em nós mesmos. O psicólogo Carl Jung chamou isso de projeção da sombra. Aquilo que mais nos irrita nos outros é, frequentemente, uma parte de nós que reprimimos ou negamos. Então, quando seu detector de hipocrisia apitar, use-o como uma lanterna. Primeiro, ilumine a situação. Depois, ilumine o outro.
E por fim, tenha a coragem de iluminar a si mesmo. Em conclusão, sua alergia à hipocrisia é um superpoder. É um calibrador social que te ajuda a navegar no complexo mundo das relações humanas e a decidir em quem confiar. Não se trata de buscar a perfeição, nem em você, nem nos outros. Ninguém é 100% consistente. Trata-se de buscar a congruência, de diminuir a distância entre o que falamos e o que fazemos. Afinal, a confiança não é construída sobre a ausência de falhas, mas sobre a honestidade a respeito delas.